Está no ar mais um Justiça e Cidadania. Eu sou o Djair Rota e hoje vamos falar sobre Ministério Público, atuação, fiscalização da lei e orientação. O nosso convidado de hoje, Dr. Guilherme, promotor da comarca de Mococa. Doutor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, é um prazer tê-lo conosco. Obrigado pelo convite, o prazer é meu. Doutor, o Ministério Público, ele é um amigo, um parceiro da sociedade? Sim, sem sombra de dúvida. O Ministério Público ele atua em prol da sociedade. A sociedade, ainda mais nos dias de hoje, a gente tem visto de forma recorrente na televisão, que procura o Ministério Público, seja na área criminal, seja nas diversas áreas do direito, seja consumidor, ambiental, infância e juventude, procura o Ministério Público realmente como parceiro para buscar ajuda. Às vezes já bateu as portas de inúmeros outros órgãos ou instituições e vê no Ministério Público como a última possibilidade de obter êxito na sua reivindicação. Entendi. Então, a atuação do Ministério Público em questão, como bem lembrado, que dos direitos difusos, direitos coletivos em geral, é uma atuação muito firme. Mas é uma atuação que ela não é voltada para resguardar órgãos nenhum. Então, o senhor está me dizendo que é uma atuação praticamente exclusiva em prol da sociedade, o termo do direito que se usa em dubius pro società, vamos dizer assim. Na verdade, o Ministério Público não atua como agente exclusivo nesses casos. Existem até associações voltadas para a defesa do consumidor, né? Associações renomadas até que atuam em defesa, por exemplo, do consumidor. Mas assim, é importante dizer que o Ministério Público, a legitimidade do Ministério Público nesse tipo de ação, por exemplo, como a gente está falando agora, na ação do consumidor, se legitima quando existe um grande número de pessoas lesadas. Se a pessoa ela vai comprar uma camiseta e a camiseta está com defeito, ela não pode, no caso, vir procurar o Ministério Público para que o Ministério Público tutele esse direito dela que foi lesado. Ela tem todo o direito de, se o vendedor não decidir espontaneamente, voluntariamente, fazer a troca da peça, ela pode entrar na justiça e com isso obter ser ressarcida pelo valor que foi gasto com a peça, com o vestuário adquirido. Porém, se em outro caso existe um brinquedo, por exemplo, que causa lesões, não excepcionalmente cause lesões, mas assim de forma reiterada, o simples uso do brinquedo cause lesões, esse brinquedo, por exemplo, é colocado no mercado e pode atingir um número de crianças indeterminado, nesse caso o Ministério Público é legitimado para atuar. O Ministério Público vai atuar para impedir que esse brinquedo permaneça no mercado e, nesse sentido, o brinquedo seja retirado e um número indeterminado de pessoas, no caso, né, crianças, que a gente nem sabe quem iria adquirir esse brinquedo, acabe sendo protegido por essa atuação do Ministério Público. Ou seja, o Ministério Público busca também tutelar, no caso do consumidor, um grande número de pessoas, não um número determinado, por exemplo, 1, 2, 3 pessoas. Seria uma coletividade. Seria exatamente a coletividade. Entendi. Doutor, antes da proclamação da República, teremos 4 poderes, né, que seriam legislativo, executivo, judiciário e o poder moderador. E tiraram aí o poder moderador da Constituição. E a pergunta é no sentido de que o Ministério Público, atuando pelo direito da coletividade, acionando e fiscalizando a lei, acionando os órgãos e outros poderes quando estão errados ou quando estão infringindo algum direito, alguma lei. Seria então o caso de considerarmos o Ministério Público uma espécie de quarto poder em que modera as relações em busca do bem-estar e a paz social? Na verdade, essa questão de colocar o Ministério Público como o quarto poder, na verdade, às vezes tem gente que coloca o Ministério Público ligado a algum dos poderes.
Isso é uma questão doutrinária que existem defensores de inúmeras posições falando que ou seria quarto poder ou que estaria vinculado a algum dos poderes já, seja o judiciário, seja o executivo. Assim, o meu entendimento é que essa questão talvez não seja tão importante. O que é realmente importante é que o Ministério Público fiscaliza tanto o Poder Legislativo, quanto o Poder Executivo, quanto o Poder Judiciário, da mesma maneira que também é fiscalizado. O Ministério Público, o promotor de justiça, ele tem que ter responsabilidade quando vai atuar, porque não é que ele só fiscaliza, mas não é fiscalizado. Não, o Ministério Público, ele é também fiscalizado. Quem principal fiscaliza o Ministério Público é a população, até levando às vezes algum abuso seja de algum promotor, para que seja apurado, e o Ministério Público, que também apura os casos relativos aos seus membros, apura com muita firmeza, já temos exemplos disso, apura com muita firmeza. Mas o Ministério Público ele atua fiscalizando também o Poder Judiciário, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, com a mesma firmeza que é necessário nos dias de hoje, como a gente tem visto, né? Não se mede esforços e nem forças para que seja lá quem esteja envolvido na ação ilícita para que responda por essa sua ação. Entendi. Muitas vezes a gente vê cotidianamente algum problema, discussões, costumamos dizer litígios, né? Em que uma das partes, eu vou falar com o promotor, vou reclamar com o promotor, e muitas vezes acaba que não é a atribuição do Ministério Público, mas como um parceiro da sociedade, como um amigo da população. Como que atua o Ministério Público nessas questões onde a sociedade cobra do promotor ou da própria instituição e que não tem atribuição legal? É feita uma orientação? O que é feito, doutor? Sim, muitas vezes, como a gente já falou aqui anteriormente, muitas vezes a pessoa chega aqui depois de bater em inúmeros órgãos ou até em inúmeros poderes para que consiga fazer valer seu direito e não consegue ser atendido no seu anseio, né? E chega aqui no Ministério Público, às vezes, como última oportunidade de fazer valer o seu direito. Nesses casos, quando é caso do Ministério Público atuar, às vezes se a pessoa vem com documento, ficamos com o documento, ou tiramos cópia do documento, ou colhemos declaração da pessoa e damos início ao processo. Isso quando a gente tem legitimidade para atuar. Nos casos que a gente não possui legitimidade para atuar, o que a gente faz? A gente orienta a pessoa, fala, a gente não pode atuar nesse caso, o Ministério Público não pode atuar nesse caso, mas procura a Ordem dos Advogados do Brasil, se não tiver condição de contratar advogado, ou já procura um advogado de confiança, caso possua condições econômicas para isso, ou vá em determinado órgão, ou vá na prefeitura. A gente orienta a pessoa para que ela não saia também, já saiu sem resposta inúmeras vezes. Aqui, pelo menos, a gente não deixa que a pessoa saia se não for a gente que tenha que atuar, mas que ela já vá no lugar certo procurar seus direitos. Então, a gente também atua numa orientação para as pessoas, para que as pessoas realmente consigam ir no local certo para que encurte o caminho que ela às vezes já percorreu, que já é bastante longo. Entendi. Está aí a entrevista do nosso promotor de Mococa, doutor Guilherme. Desde já, eu agradeço a sua participação. Obrigado pelo convite, estamos à disposição. Em nosso programa. E vimos que o Ministério Público é uma instituição parceira da sociedade, é uma instituição amiga da população. Eu sou o Djair Rota, ficamos por aqui com o nosso Justiça e Cidadania. Quem tiver sugestão de pauta, por favor, nos envie um e-mail neste endereço que está aparecendo no inferior de sua tela.